E aí galera do Fãs de Esportes, a chegada de Memphis Depay ao Corinthians já trouxe turbulências. O comentarista Mauro César fez uma acusação séria envolvendo a contratação do jogador, alegando que há algo obscuro nas negociações, o que deixou o Neto completamente irritado. E como se não bastasse, ainda houve um incidente desagradável durante a apresentação do jogador. Fica aí até o final que nós vamos te mostrar isso com todos os detalhes e eu vou querer saber a sua opinião sobre tudo isso. E aproveita para se inscrever no canal e deixa o seu like. Vamos direto ao ponto, começando pela acusação de Mauro César e desvendando toda essa confusão em torno da chegada de Depay ao clube. Essa é a questão, o Corinthians necessita disso. Essa contratação é um aumento da dívida. O Corinthians assume um custo aí até o final do contrato, algo em torno de 14 milhões e meio de euros, que ele vai ter que desembolsar entre salário e os custos naturais de uma negociação. A informação que eu obtive foi de que ele vai receber um determinado valor livre de impostos, ou seja, o clube vai pagar os impostos que ele teria que pagar. Ele recebe aquele dinheiro, eu quero isso aqui limpo para mim. Aceitaram. E vai dar isso aí, 14, 15 milhões de euros até o final de 2026. É muito dinheiro para um clube que está encalacrado. Se o Palmeiras pode contratar, o Flamengo pode contratar jogadores nessa faixa, se o Botafogo contrata, porque aí não é dinheiro do Botafogo, é do seu investidor, seu proprietário, é uma outra história. O Corinthians não é SAF, o Corinthians tem dívidas e isso só aumenta as dívidas do clube. Eu cheguei a falar no outro CNPJ que achava isso uma piada, que eu não acreditava que isso ia acontecer. Eu errei. Eu minimizei a capacidade dos dirigentes do Corinthians serem inconsequentes na gestão financeira. E eles seguem tomando banho da Gaviões da Fiel, que pelo menos tem um plano concreto para tentar pagar o estádio. A torcida organizada tem um plano concreto para tentar pagar o estádio. Se vai conseguir, eu não sei, mas ela está lá, com seu projeto em andamento, para pagar o estádio de Itaquera. Os dirigentes aumentam a dívida. Isso é uma inconsequência, gente. E aí, no aspecto técnico, o Memphis Depay, sua última fase mais regular, foi pelo Lyon, durante a pandemia, inclusive, né? E depois disso, ele passou no Barcelona, no Atlético, e ele está com menos mercado da Europa justamente pelo aspecto físico. Foram 9 gols, 31 jogos pelo Atlético na temporada passada, ele não era titular, não que faltasse a ele qualidade para isso, mas pela falta de regularidade, nem sempre está disponível para a comissão técnica. Então é um jogador que provavelmente não vai estar a serviço de todos os jogos, a gente não sabe como vai ser. Ele ficou fora na temporada passada, por lesão, 146 dias, o que dá quase meia temporada. E o mais patético disso tudo é o torcedor do Corinthians que diz que porque você não é corintiano, você está com inveja. Gente, alguém tem inveja do Corinthians sendo torcedor do Flamengo, tem que ser internado com hospício imediatamente. Porque você não tem que ter inveja do Corinthians, tem que ter preocupação e até pena dos tolos que acreditam, por exemplo, até hoje, nessas fórmulas mirabolantes que alguém vai pagar. Se você tem um patrocinador disposto a pagar algo para o clube, antes de pagar por um novo jogador caríssimo, você tem que pagar as dívidas que você tem com outros clubes, com outras pessoas, com outras empresas. Esse é o correto. E não contrair mais uma dívida, não, isso aqui ele vai pagar. Não, então vem cá, você quer me ajudar, patrocinador? Me ajuda a quitar essas dívidas aqui para eu poder caminhar de uma maneira mais segura, com as contas minimamente equilibradas, o que não acontece. E é impressionante que tem gente da imprensa que ainda defende isso. Mas no final da história a gente conhece, já aconteceu com outros clubes. O Corinthians pode ser maior do que o Cruzeiro, e tem mais torcida, está no mercado mais rico do Brasil, que é São Paulo, mas se continuar nisso, a cruzeirada está em curso, tá? Tem uma hora que não vai dar, gente. Tem uma hora que vai ficar asfixiado financeiramente, mas, né, e não dá para ter certeza de que Memphis Depay vai ser tão decisivo assim por conta também do seu histórico de lesões recentes e do time ruim, que é o time do Corinthians do ponto de vista coletivo. Não é um time bom. Depois da declaração de Mauro César, Neto não poupou críticas aos jornalistas e programas que só focam nos defeitos de Depay, deixando de lado o impacto positivo que ele traz ao Brasil. Agora, vamos conferir o que ele falou. A maioria é os defeitos. Primeiro, defeito. Ah, mas ele só machuca, né? Ah, mas será que ele quer jogar aqui? Será que ele veio aqui por causa... Todos os programas fazem em cima disso. Mas vocês não fazem em cima do Felipe Anderson, por exemplo, que chegou no Palmeiras, 12 jogos, 1 gol. Desclassificou da Copa do Brasil e da Libertadores. Os caras já estão fazendo assim, campanha para saber quando que ele não vai dar certo. Quando que não vai dar certo, quando que não vai pagar, quando que não vai acertar, quanto que o patrocinador não vai pagar. Ninguém está prestando atenção na pancada que é esse cara pro Brasil. Independentemente do Corinthians, que eu amo e que eu sou corintiano, mais que a maioria
desses caras que estão aí na televisão e principalmente os caras que acham que são corintianos e que dirigiram o Corinthians? Vamos lá então, olha a pancada que foi para esse cara, olha a repercussão que deu, olha como o Brasil, de uma certa de Globo, para quem faz os campeonatos, para quem faz a Copa do Brasil, Sul-Americana, é um tiro no pé para o Brasil, esse rapaz de jogar a Copa do Brasil. Se o Veloso e o Souza não souber do Corinthians de cola, eles estão mortos. Porque o Globo Esporte só fala do Corinthians. O Cavalinho lá da Rede Globo, no Fantástico, o último gol é do Corinthians. Por que o último gol é do Corinthians? Principalmente porque tem audiência. Entendeu a jogada comercial da parada? O último gol, ou também, ultimamente, não é só gol, é o Corinthians por último, pra ver, pros outros tirar sarro. Não tô falando que o Corinthians seja maior, não é nada disso. Mas pera um pouquinho, será que as pessoas não podem ter entendimento? Oh, parabéns, Fabinho Soldado, porque é fácil dar um pau no Fabinho Soldado com o Mateuzinho, com o Pedro Raul, e nós demos um pau nele, não demos aqui um bom tempo. E até hoje, e quando for embora, e quando não pagar, é mais cacete ainda que faz. E que, por sinal, o canal de YouTube, todos vocês se especializam primeiro em Corinthians. E que todo mundo tem as informações que tem o São Paulo. Mas, o que chama atenção é a gravidade dessa acusação. Na última quarta-feira, Mauro usou suas redes sociais para levantar uma séria questão envolvendo a contratação de Depay. Ele revelou que, no mesmo dia em que o Corinthians fechou o acordo com o jogador, a Globo foi obrigada a depositar 12 milhões de reais na justiça, um valor originalmente destinado ao clube. No entanto, devido a uma decisão judicial, o dinheiro acabou sendo redirecionado aos credores que o Corinthians ainda deve. Isso levanta dúvidas. Teria sido essa contratação apressada para coincidir com a liberação desses recursos, mesmo sabendo que o clube não veria esse montante? E aí, fãs de esporte, como é possível que um clube com uma das maiores dívidas do futebol brasileiro se comprometa a pagar 2 milhões de reais de salário para um jogador? Eu realmente quero saber o que vocês acham dessa situação. Na minha visão, isso é uma atitude extremamente arriscada. O Corinthians mal conseguia pagar os salários dos jogadores até outro dia. Está lutando contra o rebaixamento e enfrenta um buraco financeiro imenso. E não podemos esquecer que a torcida fiel estava se mobilizando para tentar quitar as dívidas do estádio. Isso mostra o quanto o clube está afundado em problemas financeiros. Agora, surge essa contratação de peso. Não questiono a qualidade do jogador, afinal, ele tem experiência no Barcelona e na seleção holandesa. Mas, honestamente, o Corinthians tem condições de arcar com isso? Na minha opinião, não tem. E muitos dizem, mas o patrocinador vai cobrir. Só que, galera, é importante lembrar que um dos donos do patrocinador acabou de ser preso. Eu não tô aqui para julgar ninguém, isso é trabalho da justiça. Mas será que vocês realmente confiam que essa situação vai dar certo? Olhem o caso do Paulinho, o patrocinador Tonsa prometeu pagar seu salário, mas isso não durou nem 2 meses, com os salários sendo atrasados. Agora, pergunto a vocês, será que o mesmo problema não pode acontecer com o Depay? Deixem suas opiniões nos comentários aqui embaixo. E se você não viu o desabafo de Hugo Souza após a classificação do Corinthians, vou deixar o link para o vídeo aparecendo agora na tela. Vale muito a pena conferir. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar bastante like neste vídeo. Que Deus te abençoe e até a próxima!